E aí, senhoras e senhores, vamos falar de convocação para a Copa do Mundo? Tite convocou os 26 nomes, a Copa já tá na porta, daqui 13 dias começa. E cara, a gente teve uma convocação que no geral, para mim, foi boa. E tá se estendendo a polêmica, eu acho que até que meio que desnecessária, ao Daniel Alves, pela convocação dele, que eu entendo o pensamento de muita gente de ser uma convocação injusta, que não deveria ter acontecido. Porém, eu tenho que dizer que também entendo o ponto do Tite ter convocado e eu vou explicar o porquê. Vamos falar um pouquinho da convocação no geral, ponto a ponto, posição por posição, da maneira mais sucinta possível. No gol, acho que estava bem evidente de que seria Alisson, Ederson e o Everton. E inclusive essa é a ordem de importância que o Tite dá, do titular para baixo. E para mim eu também faria o mesmo. Primeiro Alisson, segundo Ederson, terceiro Everton. No geral, uma convocação de 3 goleiros que estão entre a seleção que tem os 3 melhores goleiros convocados, né, convocáveis. E totalmente seguros, uma convocação com o Alisson também impecável. Na lateral direita, a gente tem Daniel Alves e Danilo. Acho que o Danilo, por mais que não seja o primor da técnica, todo mundo sabia que ele seria convocado pela questão defensiva e tal. E aí vem o Daniel Alves, que faz sentido, muita gente não gosta da convocação, pelo fato de que ele, além de não jogar em alto nível há muito tempo, ele também não joga, basicamente, há algum tempo. Teve a passagem no Pumas e tal, e antes disso, um tempo sem jogar em nenhum lugar, sem contrato, treinando à parte, fez alguns trabalhos no Barcelona B para tentar se recuperar e se manter bem fisicamente. Mas isso obviamente não tem o mesmo impacto de se preparar jogando, se preparar em jogo, em competição. Treino é treino, jogo é jogo. Isso aí é uma verdade inegável. Porém, como eu falei, eu entendo também a convocação por parte do Tite. O Daniel Alves vai ser reserva, a realidade é essa. Ele não vai ser titular, não imagino ele sendo em nenhum momento, em nenhum jogo, em nenhuma variação. Porém, ele pode exercer um papel importante de liderança no vestiário. Ele é um cara que tem o respeito desse grupo, assim como o Casemiro, assim como o Thiago Silva, é um cara veterano, de uma carreira muito grande, de um lastro muito grande, de experiências, muito vencedor. Óbvio que isso não pode ser o motivo total da convocação dele. Mas eu imagino que o Tite tenha colocado ele pensando também em outras duas hipóteses. Possibilidades de jogo. A primeira, administração de resultado. Se o Brasil tiver com, por exemplo, um jogo na fase de grupos contra Camarões, está 2-0, 70 minutos, o Brasil não está predisposto a tentar arriscar ir muito para cima, para não acabar tendo uma lesão, correr risco do tipo. Bota o Daniel Alves para cadenciar o jogo. Ele vai saber fazer isso. Ele não vai ter que marcar o Mbappé. Muita gente está falando, se marcar o Mbappé, tamo lenhado. Ele não vai ter que marcar o Mbappé, porque contra a França, o Daniel Alves não jogaria. A realidade é essa. Eu não imagino, em hipótese alguma, o Tite colocando, nem nessa situação de ter que administrar um possível resultado, colocar o Daniel Alves contra a França, porque ele sabe que fisicamente o Mbappé engoliria, assim como não só o Mbappé, como outros pontas esquerdas titulares de outras seleções engoliriam o Daniel Alves fisicamente, porque além do físico, do ritmo de jogo, a idade dele, o cara tem 40 anos, eu acho já. Então ele não consegue acompanhar esses caras mais jovens de físico muito avançado. Agora, para cadenciar um jogo que ele está ganhando, para administrar um resultado, para tocar a bola no meio de campo, no lado direito, administrar tentando cruzamento, o Daniel Alves vai ser esse cara, vai conseguir fazer isso. Ele tem um bom passe, ele tem uma boa visão, ele tem uma boa distribuição de jogo. O cara jogou no Barcelona do Guardiola, pô. E outra, a possibilidade de jogar contra um time fechado, defesa bem organizada, e ter que abrir espaço ou tentar uma variante no jogo. É o mesmo caso de uma convocação de um 9, porque o Tite não vai jogar com 9 fixo, tanto se ele for com o Neymar de falso 9, tanto quanto se ele for com o Richarlison. Ele vai jogar com um cara mais móvel. Se ele coloca o Pedro tem muita característica de entrar para um jogo que a defesa está fechada, tem que colocar a bola na área, para tentar a alternativa de ter a bola na área, para o cara trombar, para o cara tentar se desvencilhar dos zagueiros, conseguir fazer um pivô. O Daniel Alves seria o cara para cruzar essa bola pro Pedro. E ainda assim, nem dentro dessas duas hipóteses, talvez o Daniel Alves não entre. Tem gente que passa a Copa do Mundo sem jogar. Talvez o Daniel Alves seja esse cara, que seja um cara para vestiário, para jogar com experiência, para ser um aliado do Tite no vestiário. É basicamente isso. E mesmo que não seja, cara, é um lateral direito reserva, talvez ele nem jogue. Eu acho que é muita tempestade para desmerecer, talvez tentar achar um ponto para questionar a convocação do Tite, porque no geral ela é muito boa e ela não escapa em basicamente quase nada. Tirando isso, Daniel Alves, que eu já falei que entende os dois lados.
Convocaria? Eu acho que eu convocaria sim. Porque tem um ponto extra também. Não tem uma unanimidade na lateral direita. O Danilo é o titular. E muita gente nem queria que ele fosse, mas não tem opção melhor que o Danilo. Pra reserva, pior ainda, gente. Tem o Emerson. Tem, o Rodinei, não vou comentar, não entro nessa. Eu não convocaria em hipótese nenhuma o Rodinei. Emerson Royal, sei lá, Marcos Rocha, sabe? Não tem unanimidade. Então isso abre espaço para a loucura do Daniel Alves, entende? Zagueiros. Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Bremer. Sem tirar nem pôr, basicamente o Bremer, a única novidade assim, foi convocado na última convocação, mas foi bem, é um zagueiro de qualidade, titular na Juventus. O resto, todo mundo sabia disso há muito tempo, que seriam os três, inquestionáveis. Uma das melhores duplas de zaga do mundo. O Brasil pode formar até se colocar o Militão, que é reserva. Inquestionável, perfeito e zaga para ser campeão do mundo. Lateral esquerdo, Alexandre e Alex Telles. O Arana só não foi porque se machucou. De resto, o Lodi perdeu espaço, o Alexandre e Alex Telles estão no melhor momento que ele, obviamente. O Lodi acabou indo pro Nottingham, tá mal jogando lá e tal. Então, no geral, é isso. Não é o que já tivemos de lateral esquerdo, Roberto Carlos, Marcelo. Mas pode fazer arroz e feijão, a gente espera que faça bem e não comprometa. Então ali para isso o Alex Telles até mais ofensivo, uma variedade, uma variação tática de pisar mais o Alexandre à frente, deixar mais o Danilo, é possível. O Alexandre não, o Alex Telles, é possível. Meio campo, Bruno Guimarães, Casemiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Paquetá. Era o esperado, o Coutinho se machucou, então tirou qualquer possibilidade disso. Não sei se a gente convocaria o Coutinho ao invés do Everton Ribeiro, caso não fosse a lesão. Eu não faria isso, convocaria o Everton Ribeiro. Então, para mim, o meio de campo foi perfeito, ideal. Eu acho que pouca gente discorda disso. Para mim, também seria até mais... Seria tão inconveniente quanto convocar o Coutinho do que convocar o Daniel Alves, por mais que o Coutinho tenha um pouco mais de ritmo. Atacantes. Aí, os 9 atacantes, a lista imensa de atacantes que a gente tem, mostra a dificuldade que o Tite tinha para fazer essa lista e também a possibilidade de variações que ele tem. Antony, Neymar, Pedro, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Vini Júnior, Gabriel Jesus e Martinelli. Pontas de extrema qualidade... Vini Júnior, Antony, Rafinha, Rodrigo, Martinelli, isso aqui todos têm sua qualidade individual, todos conseguem driblar em espaço curto, velocidade, habilidade, criação, Rodrigo até mais, Antony também mais, o Martinelli também com um poder criativo muito grande que está mostrando no Aston e inclusive sendo o cara que mais criou e participou de chance da Premier League, mostra que tem credencial para isso. E Neymar dispensa apresentações, joga pelo centro, segundo atacante, pode fazer uma função de meia, pode jogar na ponta esquerda, por mais que o Tite já falou que não queira mais utilizar ele ali. Criativo, absurdo, habilidoso, 10, nome mais certo possível do que o Neymar não teria, e ele faz por merecer isso, é o craque do time. E a gente tem Pedro e Richarlison para fazer mais a função de 9. O Pedro com essa característica de ter uma variedade de... Então, um adversário muito fechado, eu acho que o Tite não vai querer utilizar um 9 de função no plano ideal dele. Mas pegou uma Sérvia, tá fechadinha, tá 0-0, 70 minutos, bota o Pedro, bola na área, uma opção a mais. Cruzamento por baixo, fazer o pivô, tocar para quem vem atrás, pro Neymar chegar batendo. Vai ser o Pedro, um cara para ganhar na força, um cara para se posicionar bem, para sobrou bola ele caixa, vai ser esse cara, o 9. Ocupou a vaga que poderia ser do Gabigol e... Na linha de hierarquia ele está à frente do Gabigol realmente, por mais que o Gabigol possa ter na carreira até aqui um poder de decisão maior, mas a vaga era uma deles, essa vaga especificamente era para um deles, a disputa do Gabigol poderia ser até com o Gabriel Martinelli e fazer mais um 9, mas não há necessidade, eu acho que fica justo assim. Se fosse para colocar um dos dois seria Pedro e foi o Pedro. E o Richarlison, se tiver que ser um 9 titular assim, que não seja o Neymar, se ele optar por colocar um 9 mesmo, não seja um falso 9, vai ser o Richarlison titular à frente do Pedro, mas também um cara que pode atuar pelas pontas, móvel, bem, se posiciona muito bem, finaliza bem, cabeceia bem, é um cara muito regular, constante e bom no que faz. Não é um craque, mas é um jogador muito interessante de ser no elenco, faz o papel de marcar também, de ajudar na pressão alta. É um time, cara, meus amigos, no geral, muito, muito bom. Uma das melhores seleções da Copa, uma das convocações mais fortes, variação. Ele pode ter, com esses nomes que ele convocou, variação tática, variação até de possibilidades de encaixe para jogo. Qualidade não falta, muita qualidade individual, muita gente chegou para dividir força com o Neymar. Você tem Vini Júnior voando, você tem Antony, você tem Rafinha, você tem opções como Pedro para variar jogo, você tem Casemiro para marcar, você tem Thiago Silva, uma defesa muito forte. Tudo tem
uma base muito forte, menos as laterais, mas nisso a gente pode se entender também. Pode improvisar um Militão na direita, pode colocar o próprio Danilo para fazer um terceiro zagueiro e liberar mais o lateral esquerdo. Time tem para se ganhar a Copa do Mundo. E eu acho que a seleção está pronta para isso. O Tite ganhou cancha depois da Copa que ele perde em 18. E no geral, cara, a convocação mostra a força. O Brasil é uma das seleções favoritas, você querendo ou não. Top 3 no mínimo. E eu particularmente estou confiante que essa seleção pode ser essa ex-campeã do mundo. Quero ver vocês, comentem aí se vocês acham, o que vocês acham da convocação do Daniel Alves, que é o ponto mais polêmico, se vocês discordam de algum outro ponto da convocação. Valeu, tamo junto, tchau.